Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. Nosso papo agora é sobre pesquisa, desigualdade, renda básica na primeira infância. E para falar com a gente neste tema tão importante, está conosco o Naércio Menezes. Ele é professor da FEA-USP e também professor da Cátedra Ruth Cardoso, do INSPER. E quem vai fazer esse podcast com a gente também é o nosso amigo Davi Calas, que é nosso head aqui de estratégia da Anefac e também consultor da KCID. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano aqui da Anefac, e antes de começar a conversar, peço a você duas coisas. Primeiro, nos acessar nas redes sociais, estamos presentes em todas elas. E segundo, acessar o nosso site, anefac.org, e conhecer a nossa grade de eventos. Naércio e Davi, muito bem-vindos aqui ao nosso podcast Momento Anefac. Olá, tudo bem? Boa. Naércio, eu já queria confessar aqui que eu sou seu fã, viu? Eu leio lá as pesquisas que você faz no Valor Econômico, transmite lá no Valor Econômico, né? E acho que você toca em temas assim muito relevantes para o nosso país e com uma abordagem, acho que muito própria, né? Acho que fazer pesquisa no Brasil já não é uma coisa simples e nesses temas ainda mais tão delicado, mas muito importante. E aí eu queria começar essa conversa, né, para você falasse um pouquinho para a gente dos aspectos, antes de a gente entrar nos temas específicos, os aspectos operacionais, assim, a dificuldade que é uma pesquisa científica, ainda mais em áreas sociais, né? Como é que é coletar dados, como é que é trabalhar esses dados, como é que é fazer essas correlações, como é que é fazer pesquisa em áreas sociais? Bom, realmente dá bastante trabalho, né, fazer pesquisa empírica sobre temas sociais, porque não é possível fazer experimentos, né, como nas ciências naturais, na física, química, onde você pode controlar todos os demais fatores e mexer só uma variável, né? Na área social, em economia e outras ciências sociais, você tem que lidar com as pessoas, né? As características delas, as reações delas, e não dá para isolar como no laboratório. Mas é possível usar técnicas estatísticas, né? Então a gente chama de econometria no caso da estatística aplicada à economia. E aí você pode tentar usar o que a gente chama de experimentos naturais, que são mudanças bruscas causadas por algum fator exógeno. Ou a gente pode fazer até aleatorização, né, que são sorteios de algumas políticas públicas, que a gente sorteia quem vai receber e quem não vai receber. E a gente usa as bases de dados. Isso a gente tem no Brasil, viu? Bastante produção de dados, o IBGE, o INEP do Ministério da Educação, temos o censo demográfico, temos assim, muitas bases de dados que cobrem vários aspectos aí das pessoas e das famílias brasileiras. Então, a gente usa esses dados e essas técnicas econométricas para tentar, o mais possível, controlar outros fatores aí que estão afetando as relações entre as variáveis e isolar o efeito de interesse que a gente tem. Legal. Davi, bem-vindo ao podcast. E aí, o que você pergunta para o nosso amigo Naércio? Obrigado, Emerson. Prazer estar sempre aqui. Eu confesso que eu também sou fã do Naércio, né? E eu tenho a honra de conviver com ele lá no INSPER, né? Então, sempre que possível, estar acompanhando o material dele. O Naércio, já a primeira pergunta que eu queria fazer para você, né? Você estuda muito desigualdade. A gente queria perguntar se essa crise que a gente está vivendo é uma crise que vai ou que deve aumentar essa desigualdade? Sim, essa crise claramente vai aumentar a desigualdade, porque ela está afetando as pessoas de várias maneiras, né? Bom, primeiro tem a questão da própria doença, né? Que a gente vê que no começo afetou mais as pessoas mais ricas, mas depois se prolongou e se disseminou pela sociedade e hoje em dia são os mais pobres, né? Que têm menos acesso a hospitais de qualidade, tudo, então estão ficando mais doentes e até morrendo mais. Depois, do ponto de vista educacional, as crianças que ficam em casa, nas famílias pobres, não tem internet, não tem computador, banda larga, então muitas vezes é difícil para essas crianças aprenderem o conteúdo à distância.
Ao passo que as crianças nas famílias mais privilegiadas têm auxílio dos pais que estão trabalhando de casa, têm computadores de alta qualidade, estudam em escolas que oferecem o conteúdo com altas tecnologias. Então, isso vai aumentar a desigualdade educacional bastante. Isso vai se revelar no futuro. Além disso, no mercado de trabalho, quem está perdendo mais o emprego e a renda são as pessoas que trabalham no setor informal, por conta própria, e tendem a ser as pessoas mais pobres também. Então, as pessoas que tiveram a sorte de nascer em famílias mais ricas conseguem trabalhar de casa, ter um emprego formal, mantêm o emprego. Então, tudo isso faz com que a desigualdade aumente muito nessa crise, e o pior é que esses efeitos devem continuar no futuro também. Bem, ô Nércio, muita gente, né, apesar de tanto tempo e muito se discute em relação a esses programas sociais, né, por exemplo, o Bolsa Família, né, e agora até se discute a questão aí do auxílio emergencial por conta da pandemia e tal, mas muita gente critica muito esses programas, né? Fala que mas é porque tem fraude, mas é porque não deixa a pessoa desenvolver e faz a pessoa ficar em casa. Quais são os elementos assim importantes que esses programas têm? Por que eles precisam ser mantidos e muitas vezes ampliados, né? E quais são os benefícios que eles trazem nessa questão, inclusive, de desenvolvimento social e econômico? Bom, esses programas são muito importantes, né? Porque se não tivesse os programas de renda básica emergencial, por exemplo, e de suspensão temporária de contratos, a gente teria uma tragédia social, porque milhões de trabalhadores estão perdendo emprego, especialmente os trabalhadores por conta própria, no setor informal, e como a gente viu, tendem a ser os mais pobres. Então, se as pessoas não têm poupança, elas não conseguem sobreviver mais do que 2 semanas sem sua remuneração diária. Então, se não tivesse alguma ajuda, você teria um aumento grande da pobreza, e pobreza extrema, o que significa que as pessoas poderiam nem ter recursos para se alimentar e nem para comprar produtos de higiene. Então, seria uma questão muito grave. E a gente não sabe o que as pessoas iam fazer, porque elas não iam ficar só em casa, morrendo de fome. Elas poderiam sair às ruas. Enfim, poderia ser uma situação muito grave. Então, esse programa foi implementado até de forma rápida, porque é muito difícil você, em um mês, cadastrar e transferir dinheiro para 50 milhões de brasileiros, mais de 50 milhões. E você transferiu uma quantia razoável, né? R$600, em alguns casos até R$1.200, para famílias que ganhavam bem menos que isso no Bolsa Família, por exemplo. E, além disso, esses programas ajudam a evitar uma recessão pior, porque as pessoas com esses recursos podem ir comprar, né, no supermercado, alimentação e, como eu falei, né, produtos de higiene e tudo. Então, evita que os estabelecimentos fechem. Então, se não tivesse esse programa, a crise e a recessão seria ainda pior do que a gente vai ver esse ano. Então, tem várias dimensões em que programas, tanto o Bolsa Família, que a gente já sabia, como o programa de renda básica emergencial, ajudam a economia e a sociedade a atenuar os efeitos dessa pandemia. Nércio, dado que esses programas são algumas ações interessantes, que outras ações os governos podem fazer para reduzir essa desigualdade? Em momentos de crise como a gente está vivendo ou em momentos normais? Bom, eu acho que a principal ação no longo prazo para você reduzir a desigualdade é gerar igualdade de oportunidades. Então, todas as pessoas que nascem no Brasil deveriam ter as mesmas oportunidades para realizar seus sonhos na vida. Obviamente, a gente sabe que as pessoas não vão ter resultados iguais no futuro, porque as pessoas fazem escolhas diferentes, as mesmas pessoas, algumas se esforçam mais do que as outras, então é normal que você tenha desigualdade. Agora, o que não pode ter desigualdade na saída. Quer dizer, o ponto de partida, a possibilidade de você, se quiser, ter uma escola de qualidade, se esforçar, tirar boas notas, fazer uma faculdade de medicina, engenharia, e se inserir no mercado de trabalho, tem que estar igual para todos. E a gente sabe que no Brasil não é assim. Se você nasce numa família
privilegiada, você tem muito mais condições desde o nascimento, em contraposição a quem nasce numa família mais pobre. Então, o jeito de diminuir essa desigualdade é dar opções para todos. Então, dar acesso a creche, fazer programas de transferência de renda para as famílias com crianças pequenas, dar acesso a pré-escola de qualidade, saúde de qualidade, atendimento médico, hospitalar para todos. Todos esses fatores, educação, saúde, assistência social, tem que ser oferecido para todos. E aí, nesse caso, no futuro, você vai ter uma sociedade menos desigual. Então, você tem que agir nos pilares para igualar as oportunidades. E o importante ressaltar é que isso tem que ser feito desde cedo, desde o nascimento dessas crianças. O Naércio, falar de desigualdade desde a partida, né, que acho que é um tema que a gente tem muito aqui no Brasil, né? Você olha os índices de Gini, né, do Brasil compara com outros países, é gritante, né? Mas essa desigualdade no Brasil, principalmente, ela também tem cor, né? Eu lembro que você trouxe uma pesquisa recente até, em relação a, por exemplo, os negros, né, no mercado de trabalho. No Brasil, além da desigualdade na renda, ainda há uma desigualdade na cor, né? Não, exato. A gente tem uma desigualdade muito grande relacionada à cor no Brasil. E isso vem há muito tempo, vem desde a escravidão, que você tem os negros se inserindo em posições menos qualificadas, recebendo um salário menor para a mesma posição que ocupam, diferente acesso à educação. Então, os negros sempre foram mais prejudicados na história brasileira, infelizmente. Então, você tem, no caso dos negros, um duplo sofrimento, que é um sofrimento que vem da pobreza, das que eu já estava falando, né, da falta de igualdade de oportunidades, aliados também à discriminação, né, que sofrem todos os dias. Então, realmente, você precisa ter políticas para mitigar esses efeitos, porque esses efeitos acabam tendo consequências no longo prazo. Muitas vezes os jovens negros desistem de continuar estudando, de ter buscar uma faculdade de ensino superior de qualidade, porque eles veem poucas perspectivas. Eles acreditam que mesmo se eles fizerem um bom curso, eles vão ser discriminados na hora do emprego. Então, é importante você igualar, quando eu digo igualar oportunidades, é em todos os sentidos, em termos de cor, em termos de gênero, homens e mulheres, porque as mulheres também ganham menos do que os homens para uma mesma faculdade que fazem, entre pobres e ricos, tornar o ponto de partida igual para todos. E aí as pessoas escolhem suas ocupações, escolhem quanto esforço querem colocar, e aí os resultados vão refletir isso, mas que todos partam do mesmo ponto de partida. Uma pergunta que eu queria te fazer é em relação à importância do governo ter uma base de dados atualizada e confiável de famílias e de indivíduos vulneráveis. A gente sabe que isso foi sendo desenvolvido, né, muito. Hoje a base do Bolsa Família é uma base muito sólida, né? Quer dizer, existem todas as críticas, em todas as bases podem haver, né? Mas de uma forma geral, essa base tem sido usada, seja para programas como o Criança Feliz, né, que consiste em dar apoio, né, aos 1000 primeiros dias de vida, né, das crianças em famílias vulneráveis, como também essa base foi usada agora por conta da crise de 2020. Eu queria que você comentasse, falasse um pouquinho sobre a importância do governo ter isso, dado que uma das críticas em relação a esses programas de dar para quem não precisa. É muito importante você ter essas bases de dados, porque o Brasil se desenvolveu muito em termos de assistência social, saúde e educação nos últimos 30 anos. É preciso lembrar que durante um longo período da nossa história, nós ficamos estagnados. O analfabetismo era muito alto, os pobres não tinham acesso à saúde, não tinha programa de assistência social. Então, se você nascesse numa família pobre no Nordeste, na época da seca, não tinha opções, a não ser migrar. Nos últimos 30 anos, isso melhorou muito.
Então, na área de assistência, por exemplo, você construiu o cadastro único, que é um cadastro que contém todas as pessoas potencialmente pobres, e a base a partir do qual você tem o programa Bolsa Família, que transfere renda para as pessoas. Agora, essa situação da pandemia evidenciou que tem muitas pessoas que eram invisíveis, que não estavam no cadastro, que ficaram pobres de uma hora para outra, porque perderam seu emprego, trabalhavam por conta própria. Ou era o dono do comércio, do pequeno bar, que tinha uma renda de R$2.000 por mês, segurava, mas agora, quando todo mundo saiu das ruas, essa pessoa quebrou. E como ela, você tem milhões. O pipoqueiro, você tem vários exemplos de pessoas que trabalhavam nas ruas e que não têm mais renda. Então, a gente precisa usar esse aplicativo que foi criado pelo Renda Básica Emergencial para cadastrar online todos os brasileiros potencialmente pobres. Então, são esses 50 milhões, mais os que estão no cadastro único e que recebem o Bolsa Família, todos vão estar cadastrados no aplicativo e vão atualizar seus dados todos os meses. Essa é a minha proposta. E aí, quando essa pessoa entrar na pobreza, já recebe a transferência do governo, que vai ser maior para o caso das famílias com crianças pequenas, de 0 a 6, porque ali é a base de tudo, é ali que se inicia todo o processo de desenvolvimento da pessoa. E quando essa pessoa conseguir um emprego no setor formal, por exemplo, ela atualiza os dados e ganha um bônus, porque conseguiu um emprego no setor formal, e aos poucos a transferência vai se reduzindo. Tá? Então a ideia é que você tenha todo brasileiro que pode, no momento da vida, entrar na pobreza, está cadastrado num aplicativo. Se ele for muito pobre e não tiver computador ou celular, ele pede para alguém ajudar, ou ele vai no Conselho de Assistência Municipal e o pessoal coloca os dados para ele. E aí a gente tem uma base de dados de 60, 70 milhões de brasileiros atualizadas mensalmente para fazer a nossa nova política social. Tudo bem. Ner, você falou anteriormente aí que são 52 milhões de brasileiros na condição aí de receber algum tipo de auxílio, né? E também você traz aqui a questão da renda básica, tem que ter o foco tem que ser a criança, né? Porque a preservação dessa primeira infância é muito importante. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê aí, né, essa ideia de usar um aplicativo, por exemplo, para ter uma régua, a pessoa cai para aquele determinado nível, imediatamente recebe o auxílio, sai, né, suspende. E a mesma tecnologia que pode ser usada para esse tipo de solução é uma tecnologia que se discute muito, e se discutia muito até pré-pandemia, a questão de futuro do trabalho, né? Como é que vai ficar o futuro do trabalho, porque as máquinas vão avançar e não vai ter emprego para todo mundo. De uma forma geral, assim, o mundo todo, em algum momento, precisa pensar numa renda básica emergencial, seja ela transitória, por questões de alocação de mão de obra, seja ela eventualmente permanente, por questões ainda do desenvolvimento econômico não está tão forte, né? É mais ou menos por aí o cenário do mundo? Realmente, a gente já vinha num processo de substituição do trabalho por máquinas. Isso já acontece em uma boa parcela da indústria em vários países. E você precisa realmente pensar como vai ser a relação entre trabalhador e empresário no futuro. Com a pandemia e o trabalho à distância e por computador, isso se acentuou também, porque as empresas descobriram que o trabalhador pode ficar de casa, mas para isso, esse trabalhador tem que ter um nível de qualificação, habilidades socioemocionais, acesso a computador de qualidade, banda larga, saber usar os softwares, que a maioria dos nossos trabalhadores não tem, infelizmente. Vale lembrar que até 1990, só 15, 20% das pessoas chegavam no ensino médio no Brasil. Então, são desafios tremendos para o futuro. A gente vai ter que melhorar muito a educação básica. Eu acho que aí é a chave para tudo. Você tem que desenvolver tanto as habilidades socioemocionais como as competências em matemática, em leitura, em uso de tecnologias, porque são as pessoas que forem capazes, forem habilidosas nessas categorias multidisciplinares, incluindo tecnologia, incluindo também perseverança, amabilidade, que é o que a gente chama de soft skills, são as que vão ter uma melhor colocação no mercado de trabalho. E, além disso, você precisa ter programas de assistência, talvez usando esse aplicativo também,
para as pessoas que não tiverem uma colocação nessa nova sociedade, porque não tiveram oportunidades no passado. Então, você vai ter que construir uma rede de proteção social incorporando os avanços históricos que a gente teve nos últimos 30 anos, essa nova cadastro feito pela pandemia e pensar no futuro, como você lembrou muito bem. Como vão ser as relações de trabalho aqui lá para frente? Tá? Como vai ser o desemprego? Por quanto tempo esse desemprego vai continuar? Será que as pessoas que estão sem emprego agora, que desistiram até de procurar um emprego, vão encontrar uma colocação? Será que as empresas que fecharam vão reabrir? São todas questões que se colocam. E o Brasil vai ter que pensar seriamente sobre todas essas questões. Senão a situação vai ficar muito difícil. Quando acabar o programa de renda básica, a desigualdade vai voltar e a pobreza também. E a gente não quer que isso aconteça. E outros estudos mostram que os cotistas têm um desempenho na faculdade tão bom como os não cotistas. E a evasão é muito parecida. E isso é fácil de entender, porque eles tiveram que se esforçar muito mais para conseguir uma nota boa no vestibular do que os não cotistas. Então, eles têm outras características que não são mensuradas no vestibular tradicional, que é perseverança, garra, tudo isso para conseguir superar as adversidades. E aí, quando chega na faculdade, essas características se revelam e eles têm um desempenho tão bom como os não cotistas. E, além disso, servem de exemplo para os jovens que não achavam que não era para eles a faculdade, porque não conseguem ver médicos negros, advogados negros, cientistas sociais, economistas e assim por diante. Então, as cotas vão fazer com que daqui a alguns anos seja bem mais comum. Elas já mudaram muito a diversidade. Você entra numa grande universidade brasileira, você já vê uma diversidade que não existia há 20 anos atrás. Então, é uma coisa bem favorável. A gente precisa mudar o Brasil, a gente precisa acreditar aí nos jovens. Tem uma geração jovem bem focada, bem interessada em trabalhar no Congresso e nas lideranças aí das comunidades, e influenciadores. Então, às vezes a gente fica muito desanimado com o Brasil, com tudo que está acontecendo, com a economia, com a política. Mas aí, de vez em quando, a gente olha esses jovens aí cheios de garra, e para eles não tem tempo ruim. Eles falam, não, nós vamos mudar, vamos fazer. Aí você fica com mais esperança, eu acho. E a gente tem que ser assim, porque a gente gosta muito do Brasil e de tudo que foi feito aqui de bom, e a gente não quer que a situação fique permanentemente numa situação ruim. Muito bem. Bom, infelizmente, né, tudo que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível, né? Então, muito obrigado, Naes, pela sua participação. Reforço que sou seu fã, né? Sempre leio lá suas pesquisas e acho que é por aí o caminho, né? Precisamos cada vez mais de pesquisa em área social, né? Para mostrar para a população como é que as coisas são, né? Mensuração de resultados, que é muito importante, né? Para a formulação de políticas públicas, né? Deixar de fazer política pública na base do eu acho, vai ser por aqui, e começar a usar dados, né? E testes e retestes, enfim. Inclusive, o Prêmio Nobel da Economia deste ano, né? Esther Duflo lá e o outro, que eu não consigo pronunciar o nome, né? O indiano, mas mostra isso, né? O caminho é você fazer políticas públicas e testar, né? E aquilo que dá certo continua, que não deu certo melhora, e assim que a sociedade evolui, né? Muito obrigado, Nars, mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Olha, foi um prazer, muito legal o bate-papo. Espero voltar aqui mais vezes. Grande abraço para todos e até a próxima. Valeu. Davi, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no podcast Momento ANEFAC. Sempre um prazer, sempre agregando aqui com a gente no programa. Prazer foi meu. Sempre, né? Como também sou fã do Naércio, fiz questão de estar junto aqui hoje. Colocou até um chapéu panameio aí, gostei disso. Bom, este foi mais um podcast Momento ANEFAC. Para você saber das outras entrevistas que nós temos aqui, basta você acessar a ANEFAC nas redes sociais. Estamos presentes em todas elas, Facebook, Instagram, YouTube, no LinkedIn. E, claro, também lá no Spotify você encontra o podcast Momento ANEFAC. Convido você também a acessar o site anefac.org e conhecer a nossa grade de eventos. Temos eventos dos mais variados para você, para o seu negócio e para a sua carreira. E também, se você ainda não é associado, te convido para inscrever-se aqui na ANEFAC e se associar, fazer parte desta instituição que há 52 anos promove o network e o desenvolvimento profissional de seus associados.
Eu sou Emerson Dias e volto contigo no próximo podcast Momento ANEFAC. Até lá!